independência ou morte! Foi o que gritou Dom Pedro, do grito do Ipiranga. Mas você sabe o que levou Dom Pedro a declarar nossa independência? Você sabe o que aconteceu antes e depois do grito do Ipiranga? Você sabe qual o sentido do dia do fico? Fica ligado que a gente vai falar sobre isso hoje. Eu sou o professor Peter Sana, estaremos juntos nessa. Solta a vinheta! Croquete, gravando. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês a nossa parceria com a Vôlei. Pra quem quiser, é só acessar Vôlei Store. Vamos que vamos! Uou! Antes da gente entrar nas questões ligadas à independência, é bom contextualizar que estava acontecendo algumas coisas lá em Portugal. Não era só paz. Sim, meus queridos, estava acontecendo a Revolução do Porto. Em 1820 ocorreu um movimento liberal na cidade do Porto, em Portugal. Essa movimentação estava ligada a uma burguesia que, por sua vez, também estava ligada à Inglaterra. E teve uma gota d'água para esse incidente em relação à burguesia e à monarquia. Lembra que em 1808 a corte foi para o Brasil, fugido de Napoleão? Então, Dom João ter decidido permanecer naquela região acabou frustrando a burguesia lá do Porto, que gerou um aumento dessa insatisfação. A ideia era transformar Portugal numa monarquia constitucional, fazer com que o rei obedeça à Constituição. Essa agitação toda fez com que Dom João voltasse para Portugal e deixasse, sabe quem? Dom Pedro no seu lugar. Aqueles que estavam interessados nas questões ligadas ao antigo pacto colonial ficaram frustrados com essa decisão. E aí, em 1821, chega um decreto de Dom João VI. Vamos ler as escrituras do decreto. Dentre essas escrituras estavam as condições. Dom Pedro tinha que voltar para Portugal e abolir a sua regência aqui no Brasil. Obediência às províncias de Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro. A extinção dos tribunais no Rio de Janeiro. O que significava um processo de recolonização. Portugal estava tentando refazer aquilo que tinha perdido com a autonomia do Rio de Janeiro após a chegada da corte. Como eu falei para vocês, a chegada da corte no Rio de Janeiro em 1808 fez com que a cidade crescesse muito. Esse processo precisava ser freado se Portugal quisesse manter os domínios aqui da colônia. E isso fez com que a tensão entre os dois partidos, O Partido Brasileiro e o Partido Português, entrasse em tensão após esse anúncio. Foi quando então Dom Pedro declarou o chamado Dia do Fico. Sempre preparando pro dia do fico. Minha maquiagem tá pronta aqui já, ó. Fazer porque hoje é dia do fico. Então tem que aparecer bem bonito na foto. E foi assim que Dom Pedro foi, todo bonitão, maquiado, declarar que ficava no Brasil, que não voltaria para Portugal como queria o seu pai. Esse passo já foi bem decisivo em relação às questões que deram início ao processo de independência. É quando o Brasil começa a admitir a sua identidade como Brasil. E ele ainda disse que qualquer tipo de decreto que viesse de Lisboa teria que passar por ele e ele teria que autorizar. olha a ousadia do menino. Precisava de um cúmplice para que qualquer coisa fosse realizada em detrimento da Ordem de Lisboa. Finalmente, em 7 de setembro de 1822, Às margens do rio Ipiranga. Pô, essa historinha já tá chata, né? Todo mundo conta isso. História de Ipiranga, não sei o que, deu pouco fico, independência ou morte. o ato que definiu institucionalmente a independência do Brasil, aquilo que foi retratado nos papéis, que ficou escrito. Isso definiu essa passagem do Brasil
para um império independente. Mas Portugal só aceitou a independência do Brasil depois de um pagamento em dinheiro, de uma quantia de 2 milhões de libras esterlinas, sendo em 1825 ratificado com o Tratado de Paz e Amizade, que reconhecia de fato que o Brasil agora era independente e que Portugal nada mais teria a fazer nessas regiões. Pronto, com Dom Pedro no poder, o Brasil tecnicamente independente, as coisas começaram a mudar. E uma das primeiras coisas foi a Constituição. Nós tivemos dois momentos, a Constituição de 23 e a Constituição de 24. Mas como é que a elite brasileira estava pensando essa Constituição? Quais os parâmetros a definir? O fato é que essa Constituição acabou não atingindo toda parte da população, porque ela era uma Constituição elitista, ou seja, defendia os interesses de uma parcela da população, que por sua vez, coincidentemente, era a elite. E para provar que era só a elite que podia votar, que podia participar, exigiram uma renda mínima de 150 alqueires de farinha de mandioca para a eleição de deputados e 250 alqueires para senador. Aí, meus queridos, essa foi a famosa Constituição da Mandioca. Nós temos a mandioca e aqui nós estamos comungando a mandioca. Eu estou saudando a mandioca, uma das maiores conquistas do Brasil. Mas ainda tentaram limitar o poder do imperador. Afinal, não era vantagem ter uma nova monarquia, já que se livraram da monarquia de Dom João. Em 1824 é o momento em que Dom Pedro outorga essa Constituição. Ela tinha sido elaborada por um conselho. Esse Conselho de Estado reunia 10 membros, estes que eram escolhidos pelo imperador, estipulando um novo poder, o chamado poder moderador. A gente tinha o executivo, o judiciário, o legislativo e agora o moderador. Era uma carta livre para ele interferir na hora que ele quisesse, ou seja, ele ia moderar os conflitos e fazer da forma que o interesse dele queria. No aspecto religioso, o catolicismo acabou sendo coroado a religião oficial do império, dando início ao chamado padroado. Esse regime de padroado também fazia com que o império, juntamente com a igreja, formassem uma única voz. Esse regime de padroado fez com que o império e a igreja de alguma forma estivessem interligados. O imperador tinha uma interferência muito grande na nomeação de bispos, padres, enfim, de religiosos, fazendo com que a doutrinação católica estivesse em consonância com a sua maneira de governar. Galera, terminamos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem sempre de primeira mão. Valeu, galera, a gente se vê na próxima. Um abraço.